O Cruzeirão cabuloso vai ter um grande público, casa cheia pro Cruzeiro enfrentar a equipe do Bahia, o Tricolor de Aço. Aliás, agradecer a visita aqui de um grande cruzeirense lá do Campo Alegre. O senhor Ademir tá assistindo aqui o programa ao vivo. Senhor Ademir, muito obrigado. Boa sorte pro seu Cruzeiro amanhã. Estaremos juntos no Mineirão com a torcida do Cruzeiro. Eu, seu Ademir e mais quantas mil pessoas, hein, Rafael Leal? Um abraço. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, aniversariante. Tudo de bom pra você? Obrigado, amigo. Muito obrigado. Por enquanto, 25 mil confirmados, viu, Thiago? Foi a parcial informada pelo Cruzeiro no Instagram, da Raposa. 25 mil confirmados pro jogo contra o Tricolor de Aço. Daqui a pouquinho a gente fala de treinamento na Toca da Raposa, porque o treinamento tá marcado para o período da tarde, mas eu chego com informações do Cruzeiro em nome de Betfair. Na Betfair você tá num time grande, até nos maiores campeonatos, e recebe apostas grátis toda semana. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Thiago, a grande notícia da manhã desta quinta-feira não é em relação ao que acontece dentro das quatro linhas, mas sim questões extracampo. Informação da Itatiaia, apuração do nosso colega o Leonardo Gimenez. O Cruzeiro vai acionar o Internacional junto à Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF por conta de dívidas referentes a dois jogadores, o atacante Wesley e o meia Maurício. Vamos aos fatos. Sobre o Maurício, vocês se lembram que em 2020 ele foi trocado pelo William Potker. Grande negociação, hein? Nossa, grande mãe. Negócio. Ó, quem fez o negócio mais uma vez. Negócio da China. Que coisa espetacular. Merece parabéns. Não é os parabéns que eu dou a você como aniversariante do dia. Obrigado, boa tarde, Deus te abençoe. Esse parabéns que eu dou a quem fez o negócio é uma ironia. Ironia, meu Deus. Você Deus. entendeu que você é um rapaz inteligente. Obrigado. Essa é inacreditável, né? Então, com todas as ironias do mundo. O Inter empurrou essa bucha e não pagou também? Pois é, Thiago. Segundo a apuração da Itatiaia, os gaúchos não teriam arcado com o valor relativo à compra dos direitos econômicos do Maurício que cabiam ao Cruzeiro. E esses valores estão sendo apurados. E o Inter já vendeu o Maurício, né? O já Maurício vendeu tá no pro Palmeiras. O Inter já apurou um dinheiro e não nesse pagou. negócio que o Cruzeiro quer entrar, né? Agora, presta atenção, porque é até meio confuso e eu tive que refazer esse texto umas 38 mil vezes para vocês entenderem o tamanho do problema, tá? Sobre o Wesley, em entrevista à Itatiaia, o Pedro Lourenço, que é o mandatário, né, o gestor da SAF Celeste, revelou que o Inter deve 7.400.000 reais ao Cruzeiro pela negociação do Wesley. Desse montante, 3.122.000 estão em aberto e tem parcelas a vencer. O departamento jurídico do Cruzeiro destacará na ação que os juros ainda devem ser aplicados sobre os valores não pagos pelo Inter em relação à aquisição dos direitos econômicos do Wesley. Pedro Lourenço, ele foi categórico, ele disparou inclusive nas aspas no áudio que ele mandou para o nosso colega, para o Léo. Ele falou que vamos entrar na justiça, o Inter nos deve um valor de 7.400.000 e ainda deve pelo Maurício. Eles não pagam ninguém e eu estou pagando o Wesley para o Palmeiras. Fecha aspas. Para entender a confusão, tá? Quando o Inter vendeu o Maurício ao Palmeiras, essa negociação é recente, foi nesse ano, ficou acordado entre os três clubes que o time gaúcho, ou seja, o Inter, quitaria essa dívida do Cruzeiro pelo Wesley, o que, segundo o Pedrinho, não tem sido feito. E detalhe, o Cruzeiro notificou o Internacional, Thiago, 5 vezes. E aí, lembra daquela dívida do que estava acordado e o Internacional não pagou absolutamente nada. Portanto, é a grande questão aí da manhã desta quinta-feira, o Cruzeiro mudando de figura, né, Thiago? De devedor passa a ser credor e tá aguardando uma resolução para a questão. Olha, o calote tá meio que institucionalizado no futebol brasileiro. O Botafogo não pagou o América do Carlos Alberto. Sim. O Salum tava cobrando outro dia. O Atlético não pagou o Davidson do Cuiabá. O Corinthians não paga ninguém. Tá devendo Deus e o mundo. Né? O Corinthians já assumidamente não paga ninguém. Comprou o Depay aí com salário de 4 milhões, parece, mas não paga ninguém. Ô Edu Panzi, o calote está de novo institucionalizado no Brasil, Edu? Boa tarde. Tudo bem, Thiago, parabéns. Obrigado, amigo. Nunca deixou, né? O calote sempre esteve aí no futebol brasileiro. Antes tinha uma puniçãozinha melhor, a turma... A punição vem.
Mas os clubes vão empurrando com a barriga até o dia que a punição chega. Às vezes é uma punição da FIFA, o clube é proibido de registrar jogador. Enquanto não há nada... Às vezes perde 6 pontos. Às vezes perde ponto. Mas enquanto fica só na discussão entre clubes, de cobrança daqui, sai na imprensa, a imprensa repercute, o torcedor cobra, vai empurrando com a barriga. O calote, ele sempre esteve presente no futebol brasileiro e todos os clubes já passaram por isso e ele não vai acabar, vai seguir acontecendo o calote. Por isso que a gente pede muito responsabilidade financeira, o fair play financeiro, a gente batalha muito para que isso aconteça no futebol brasileiro. Enquanto não acontecer, a gente está falando hoje, dia 17 de outubro de 2024, e você pode ter certeza que ano que vem, na mesma data, a gente vai estar falando de algo parecido. Vou te falar uma coisa, é uma pena, né? O futebol brasileiro, os dirigentes em geral, não tem nenhuma preocupação, né? Pô, se eu tenho uma dívida, graças a Deus não tem nenhuma, mas se tem ali um financiamento, tá em dia, eu já fico preocupado. Os caras não estão nem aí, Simões. Eu fiquei preocupado quando você começou a falar que ninguém paga nada, eu fiquei preocupado você falar que o Fluminense não pagou a Série B, mas... esse aí é o calote maior calote, mas por enquanto... Mas como eu vou pagar seu almoço hoje, estamos você nos deixou isso de referindo lado. ao calote financeiro, né? Por enquanto. Não o esportivo. Não. Então. Mas realmente, Thiago, é essa história, né, assim, de que isso acontece no futebol brasileiro e não é de agora, é de muito tempo, de muito tempo, né? E é uma situação que eu acho que até que precisa ser resolvida, sabe? Porque eu acho que vai ser bom pra todo mundo, porque aí a gente vai falando disso aí, o atleta deve ao Cuiabá, com certeza alguém deve ao Atlético, esse alguém que deve ao Atlético, alguém deve a ele, e vai virando essa bola de neve, que eu acho que não é positiva pro negócio. Amanhã tem o Cruzeirão no Mineirão. Ei, Cruzeiro, com a torcida cheia de saudade. Ô, Diniz, bora buscar a primeira vitória. É o Cruzeiro pra cima do Bahia. Ô, Bahia, amanhã não, hein, Bahia? Amanhã não, amanhã à noite é do Cruzeiro no Mineirão e o Nuno Krause tem informações do tricolor da Boa Terra. Fala aí, Nuno. Olá, Thiago Reis, olá para você que acompanha o Rádio Esportes. O Bahia vem de derrota em casa para o Flamengo, mas quer retomar sua posição dentro do G6 do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni terá retornos importantes para o jogo contra o Cruzeiro. O meia Everton Ribeiro cumpriu suspensão diante do Flamengo e deve retomar sua posição entre os titulares. Já o volante Nicolás Acevedo e o atacante Biel estão recuperados de lesão e podem pintar na lista de relacionados. Por outro lado, o tricolor de aço não poderá contar com o volante Caio Alexandre e o lateral direito Santiago Arias suspensos e com o volante Rezende entregue ao departamento médico. O esquadrão deve ir a campo com a seguinte formação: Marcos Felipe no gol, na lateral direita Gilberto, na zaga Canu e Gabriel Xavier e Luciano Juba na lateral esquerda. O meio de campo deve ser formado por Iago Felipe, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Cauli, e no ataque Tassiano e Everaldo. Essas são as informações do Bahia. De Salvador, Nuno Krause. E o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro pra cima do Bahia. Você prometeu, agora traz informação. E tem novidade do treino do Cruzeiro pra esse jogo, Rafa Leal. Pois é, Thiago, treinamento de ontem finalizado e que contou com a presença do Matheus Pereira, já se reapresentou e hoje, quinta-feira, treinamento marcado para as 16h. Aí o Cruzeiro fecha a preparação para esse jogo de 6 pontos contra o tricolor de aço. A questão do Lautaro Dias, muita gente pergunta por que o Lautaro não tem jogado. Ele tá com sobrecarga muscular, sequer participou dos últimos treinos na Toca da Raposa 2. Inclusive, para quem nos acompanha na live, tem imagens de um conteúdo que o Cruzeiro postou ontem lá no Instagram da Raposa, mostrando esse trabalho que o Lautaro Dias está fazendo com o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. De acordo com o coordenador de saúde do clube, que é o Eduester Lopes. Ele falou grande que Edu, gente finíssima. Show de bola. Ele disse que o Lautaro não teve nenhuma lesão constatada, mas o objetivo da equipe médica é justamente melhorar os desequilíbrios físicos do atacante para que ele possa servir a Raposa nessa reta final de temporada, até porque tem também semifinal de Copa Sul-Americana. Os outros desfalques, Matheus Henrique fora, o Wallace deve ganhar uma chance ali na volância. Na defesa, o Vijalba deve ser mantido entre os titulares, com o João Marcelo ficando no banco de reservas. O Cássio também deve jogar contra o Esquadrão de Aço.
Vamos desenhar um provável Cruzeiro para amanhã, Thiago? Deve ter o Cássio no gol, com o William, Zé Ivaldo, Vijalba e Marlon, o Wallace, Lucas Romero, Barreal, tá bom? E o Matheus Pereira com o Gabriel Veron e o Caio Jorge na dupla de ataque. Esse Cruzeiro para encarar o Bahia amanhã no Mineirão, um jogo importantíssimo. E lembrando que eu sempre falo do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes em nome de Betfair. Tá esperando o quê para se juntar a esse time? Vem pro jogo, vem com a Betfair. É para maiores de 18 anos e jogue sempre com responsabilidade, Thiago. Boa, deixa eu trazer os comentaristas da Itatiaia para falar desse jogo de amanhã com essa expectativa para enfrentar o Bahia. Vai ser fácil? Não. Cruzeiro tem um time melhor que o Bahia? Para mim, sim. Só que o Bahia parece ter um time mais organizado, um conjunto melhor nesse momento. Tô errado ou você diverge da minha opinião, Edu Panzi? Não, Thiago, agora tem um fator na temporada, no Campeonato Brasileiro, que vai muito em favor do Cruzeiro. Que Bahia e Cruzeiro foram os melhores mandantes do turno do Campeonato Brasileiro, mas estão entre os piores visitantes. E quem manda o jogo é o Cruzeiro, Bahia é o visitante. Então isso conta em favor do Cruzeiro. E olhando o copo meio cheio e meio vazio, o meio vazio, a ausência do Lautaro, preocupa, porque ele é um dos bons atacantes, é um cara que faz diferença, principalmente quando o Cruzeiro faz um jogo mais direto, um contra-ataque, dá velocidade ao jogo. E olhando o copo meio cheio, eu prefiro o Cruzeiro com 4 homens no meio e só 2 atacantes. Eu gosto da formação com Wallace, Romero, Barreal e Matheus Pereira, com 2 no ataque, no caso Veron e Caio Jorge. A minha preferência seria Lautaro e Caio Jorge, mas na ausência do Lautaro vai o Veron. O Cruzeiro entrega mais com 4 homens no meio. Então, a males que vem para bem, acho que vai ser um Cruzeiro mais forte no meio, um Cruzeiro com maior condição de vencer o Bahia e dá para apostar assim numa vitória do Cruzeiro. Ô Simões, eu tô muito ansioso pela primeira vitória do Diniz nesse comando da equipe celeste. Agora com quase 10 treinamentos, né? Quase 10 sessões de treino, 15 dias de preparação. Tá na hora dessa primeira vitória sair, nada melhor do que um jogo diante da torcida no Mineirão e às vésperas, né? Dessa decisão que vem aí de Copa Sul-Americana, Simões. Sem dúvida, Thiago. E tem um ponto que o Edu destacou, né? Do Cruzeiro com 4 no meio, foi o melhor momento do Cruzeiro no campeonato. Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira. E tem um ponto que a gente não pode descartar, que é o fato de o Bahia jogar com 5 jogadores no meio de campo, né? O Everaldo é o único atacante. Porque o Tassiano, que é o cara que faz ali, às vezes lado, mas o Tassiano é o meia. Né? Um meia, assim como o Everton Ribeiro. Mas chega na frente toda hora, né? Sim, Cauli. E ele é muito forte, o Tassiano. Então, o Cruzeiro, aumentando a presença no meio de campo, ele tem mais chance de vencer esse duelo. Tá? Porque o Bahia, além de ter muita gente no meio, muita gente de qualidade. Cauli tem qualidade, Jean Lucas tem qualidade, Everton Ribeiro tem qualidade. Então é um jogo em que o Bahia, com certeza, vai ter uma posição mais reativa, né? Até pelo esse fato que o Edu destacou aí, de que são visitantes ruins. E há um ponto que eu acho que o Cruzeiro pode explorar tendo o Barreal, que é o chute de média distância. Que o Matheus Pereira já tem, que o Barreal tem, que o Caio Jorge tem. O goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, ele não é um goleiro regular. Então esse chute de média distância pode vir a ser uma arma do Cruzeiro. Eu senti um pouco de veneno na sua fala do Marcos Felipe, né? Esse goleiro do Fluminense. Tem algo... Não, mas ele não é um goleiro regular, um goleiro que consegue ter uma regularidade assim. Mas ele faz umas defesas. Sim, mas esse é o pior goleiro, né? As difíceis ele pega todas, as mais fáceis. O América costuma fazer isso, né? Umas defesas impossíveis e depois toma uns gols, ganhei. Que lembrança desnecessária.